Então, boa noite a todos. Em nome de Deus Triuno, estamos iniciando mais Maio, chamando a todos bem-vindos. Desde já agradecendo também ao Matheus, que se disponibilizou a trazer para nós um estudo aí, que a gente vai falar hoje sobre o tema como ler o livro de Apocalipse. Então, desde já agradecendo ao Matheus por ter trazido esse tema tão legal e tão importante, né? Porque o livro de Apocalipse muitas vezes nos traz um medo, né? Mas ele é muito consolador, né? Então, valeu, Matheus, pela disponibilidade. E para iniciar, vamos orar. A Bruna, se eu não me engano, tá hoje responsável pela oração. É isso, Bruno? Oi, sim. Tá todo mundo me escutando bem? Sim. Tá bem, então vamos orar. Querido Deus, dá-nos sabedoria para te compreender e uma vida que anuncie teu nome. Nos ajude também a sermos mais pacientes e esperar que tudo seja no seu tempo. Fortalece a nossa fé em teu grandioso nome e que coloquemos sempre a nossa confiança em ti. Senhor, ajuda-nos a termos um coração agradecido, um coração que se lembre de todas as bênçãos que nos dás diariamente, pois tu sabes sempre o que é melhor para nós. Entregamos nossas vidas em tuas mãos, pois sei que farás o melhor para nós. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, Bruna, pela oração. Então, agora, eu já passo a palavra para o Matheus, se ele quiser se apresentar aí, falar de onde ele é, aonde ele está fazendo o estágio dele. Então, se ele quiser se apresentar e depois também dar início ao que ele nos trouxe. É contigo, Matheus. Beleza, boa noite, pessoal. Meu nome é Matheus Zilk, eu estou no 5º ano do seminário, estou fazendo estágio, junto com esse meu amigo bonito ali, o Leonardo Cisnantes, também está fazendo estágio lá em Brasília, né? Eu tenho 21 anos, né? Estou aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, está muito quente, né? Aqui na periferia do Rio, então se vocês escutaram pá, não se assusta, tá aqui, o barulho daqui, pode ficar tranquilo. Eu sou natural de Xanxerê, Santa Catarina, oeste de Santa Catarina, bem no interiorzão. Mas eu fui para o seminário saindo de Igrejinha ali no Rio Grande do Sul, pertinho de Porto Alegre, pertinho da Serra Gaúcha ali também, né? E dali, então, que eu fui para o seminário. E de apresentação, acho que seria isso. Outra coisa muito importante é que também a minha noiva está presente, a Gabriela Klasman. Estava presente aí na reunião, assistindo a gente. Não sei se ela está aí ainda, mas eu vi que ela tinha entrado, né? Então, saúde, uma boa noite a todos, né? Fico muito feliz com o convite de poder trazer esse estudo aqui para vocês. E vamos lá, então. Vamos botar a mão na massa, vamos descobrir, ou vamos tentar entender um pouquinho sobre o livro de Apocalipse, como a gente pode ler o livro de Apocalipse. Eu quero fazer de uma forma bem diálogo, assim, quero saber bastante sobre a opinião de vocês, né? O que vocês já leram, se vocês nunca leram, tem medo, alegria, pavor de ler o livro de Apocalipse. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é, quando vocês escutam a palavra Apocalipse, qual é a primeira coisa que vem na mente de vocês? Não precisam responder já agora, pense um pouquinho. O que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando vocês escutam a palavra Apocalipse? Fim do mundo? Seria talvez destruição, caos, né? Grandes bestas, dragões e demônio? Ou seria consolo e alegria? Agora fica com vocês aí. Olha, eu acho que me vem assim à cabeça o fim do mundo, né? A segunda volta de Cristo. Isso mesmo. A palavra Apocalipse, ela já parece nos remeter ao fim do mundo, né? A gente escuta a palavra Apocalipse e logo a gente já pensa no fim do mundo. E a mídia joga muito isso na gente. Quando a gente vê tanta série, filme, né, livros que falam sobre Apocalipse, como tem aquele filme, não é tão famoso, mas é aquele filme chamado Apocalipse Now, que fala também do Apocalipse. Tem aquele filme Armagedon, que fala sobre a destruição do mundo, e diversos outros filmes que estão falando sobre a destruição do mundo e, querendo ou não, eles abordam o tema do Apocalipse. Mas é muito interessante a gente notar que a palavra Apocalipse tem um sentido totalmente diferente. Apocalipse, ela é uma palavra grega
que significa revelação. Então, a gente já vê um contraste muito grande, né? Entre só pensar no fim do mundo, segunda vinda de Cristo e as coisas que vão acontecer com isso, com a palavra revelação. E isso se encaixa muito bem quando a gente lê o primeiro versículo de Apocalipse. Lá em Apocalipse 1, quem tem a Bíblia aí, já peço então, para quem tem a Bíblia ao alcance, que pode só pegar a Bíblia aí, a gente vai ler um pouquinho também sobre o livro, vamos ler um pouquinho o livro de Apocalipse. E lá no versículo 1, a primeira palavra do texto é revelação. Revelação de Jesus Cristo. Então a gente já percebe que o Apocalipse ele é uma revelação. A palavra grega ela já significa revelação. Só que ao mesmo tempo, quando nós pensamos nisso, outra palavra vem à nossa mente quando a gente pensa no livro de Apocalipse, que foi de um estudo que vocês já tiveram aqui com o professor Fukui, com o pastor Mário Fukui, que é a palavra escatologia. A palavra escatologia, que é o estudo das últimas coisas, ou o estudo das coisas que estão por vir ainda, né? E a palavra escatologia, provavelmente o pastor Fukui ele já falou para vocês o que significa, né? Mas é muito interessante que quando a gente lê o livro Apocalipse, quando a gente lê no livro de Apocalipse, a gente percebe que as palavras escatologia, ela aparece no livro de uma maneira muito específica e que dá o tema do livro. Dá o porquê que o livro foi escrito, né? Dá o motivo da revelação que João recebeu de Deus para então escrever o livro de Apocalipse. E a palavra grega, então, que geralmente é usado para falar sobre as coisas do fim do mundo, é a palavra eschato, que significa final, significa a última coisa. Mas no livro de Apocalipse, a palavra eschaton não é usada nenhuma vez. A palavra que é usada em vez de eschaton é eschatos, que tem um S no final, ao invés do N. E isso muda muito o sentido, porque a palavra eschaton, que é de um geral, as últimas coisas, a última coisa, quando a gente pega a palavra eschatos, é uma palavra masculina, então ela já aponta o último. A palavra eschatos, ela sempre é relacionada com Cristo Jesus, mostrando então aquele que é, que era e que há de vir, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, Jesus Cristo. E o Apocalipse sim fala do fim do mundo, mas o principal objetivo do livro de Apocalipse é mostrar a glória de Deus, a glória de Jesus Cristo. Jesus Cristo como sendo o Cordeiro de Deus, que através do seu sangue redimiu todos os nossos pecados. Através do seu sangue, ele nos salvou. E é muito importante a gente tratar desse tema primeiro, para a gente então começar a entender um pouquinho mais do livro de Apocalipse, daqueles símbolos estranhos, daquelas coisas estranhas que estão no livro. Então a gente tem que tirar da nossa cabeça essa ideia de o Apocalipse fala do fim do mundo, ele fala do fim do mundo, mas não é esse o assunto principal. O Apocalipse ele não fala só do fim do mundo, ele não fala só de destruição, ele não fala só de morte, de dor, de tristeza, mas sim ele fala de vitória. O centro do livro de Apocalipse, assim como toda a Bíblia, é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, nosso Senhor e o nosso Salvador. O Apocalipse ele quer mostrar a vitória de Cristo. E como através dele, através de Jesus, nós todos somos então vitoriosos, independente da tribulação, independente da dor, independente da angústia e da perseguição que nós como cristãos estamos passando, estamos sofrendo. E agora, quando a gente vai entrar, então, um pouquinho mais, a gente vai sempre ficando mais específico no nosso estudo. E tem alguns pontos muito importantes para nós entendermos o conteúdo do livro de Apocalipse. E eu destaquei aqui, então, 6 pontos para a gente ver bem sobre qual é o conteúdo do livro de Apocalipse. Né? Se a gente falar só que é Jesus Cristo como Senhor e Salvador, acabar o estudo, daí não tem graça nenhuma, né? Mas o primeiro ponto é que o livro de Apocalipse ele não apresenta doutrinas novas ou doutrinas diferentes daquelas que nós já lemos e já vimos nos livros do Novo Testamento e do Antigo Testamento.
O livro de Apocalipse ele não traz doutrinas novas. Então, quando a gente tenta pegar o livro de Apocalipse, e alguns teólogos, né, tentam fazer isso, descobrir teologias, né, ver se tem alguma coisa diferente por trás que muda a Bíblia, que vai mudar a Bíblia, na verdade não. O livro de Apocalipse ele complementa, ele finaliza a Bíblia, né? Ele é então um livro que ele não aborda nenhuma doutrina diferente das que já são abordadas no restante da Bíblia. Em segundo ponto, ele mostra que essa luta entre o bem e o mal, entre as forças do diabo e as forças de Deus, entre nós e a nossa carne, essa luta entre o diabo e Jesus, ela já acabou. Já temos um vencedor. Né? Não que ela já acabou, mas que ela já tem um vencedor. Que Cristo é o vencedor, e não só Cristo, mas nós também somos vencedores. O livro de Apocalipse ele é um livro de vitória, e é muito bonito como ele mostra que nós somos vencedores juntos com Cristo. Nós que cremos nele como nosso Senhor e nosso Salvador. E um terceiro ponto é que ele não é um livro pessimista sobre a vida. Quando a gente lê o Apocalipse, assim, a gente pensa, nossa, vai acontecer tudo isso ainda. Tá louco, vai acontecer essas coisas, essas bestas vão aparecer, depois a gente vai ver isso também mais pra frente. Mas ele não é um livro pessimista, mas ele é um livro consolador. É um livro que traz um consolo para nós cristãos. Em quarto ponto, ele é um livro escrito para um tempo de crise. Ele foi escrito lá na época que João escreveu ele, no final do primeiro século, né? Existe uma dúvida se o livro de Apocalipse ou as cartas de João foram os últimos escritos da Bíblia, né? Escritos assim, no final, tipo, seria mais ou menos lá pelo ano 69, 70 depois de Cristo, né? Por ali, um pouquinho antes, que seria mais ou menos ali que foi escrito o livro de Apocalipse. Seria o último livro escrito, né? Mas ele é um dos últimos livros escritos. Então, ele traz um consolo para 7 igrejas, que são as 7 igrejas que nós vemos lá nos primeiros capítulos de Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 3, nós vemos João direcionando, então, a sua fala a essas 7 igrejas. E essas 7 igrejas também que representam todas as igrejas naquele período do final do primeiro século. Em quinto ponto, é muito importante nós vermos que o Apocalipse ele nos mostra que o céu ele é real. E que vale a pena nós seguirmos nessa batalha, aqui nesse mundo, contra as forças do mal. Batalha que já tem um vencedor. Né? Cristo já venceu, mas nós continuamos batalhando aqui nesse mundo contra as forças do mal, também contra a nossa carne. O grande assunto não é o fim do mundo, mas é a concretização do reino de Deus. Ou seja, é Deus agora, né, terminando todo o seu planejamento de salvação, né? Com nós morando no céu junto dele, né? Depois da vinda de Cristo. Então, ele é um livro que quer mostrar uma concretização do reino de Deus em toda a sua plenitude, com o novo céu e com a nova terra. E sexto e último ponto, ele nos dá força para então esperarmos com confiança e sem medo a volta de Cristo. Esse, então, são 6 pontos de introdução, 6 pontos introdutórios para a gente começar, então, a estudar o livro de Apocalipse. Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Parece ser assuntos bem diferentes, mas se vocês prestarem atenção, são assuntos que parecem até meio óbvios, parecem ser bem específicos para mostrar que é um livro que mostra a vitória de Cristo, é um livro que quer dar paz e esperança para a gente, porque ele mostra a concretização dessa vitória. Então, se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mãozinha aí, então, né, para a gente, então, para fazer a sua pergunta. Mas vamos lá. Assim, a gente já tem uma boa introdução, a gente já pode começar a explorar um pouquinho mais profundamente o livro de Apocalipse. O estilo do livro de Apocalipse, ele tem um estilo bem específico de escrita, né? E esse estilo, ele fica muito claro quando nós lemos sobre números estranhos, criaturas fantásticas, animais com vários chifres, olhos, asas, coroas, quando nós lemos sobre bestas, dragões,
Toda essa linguagem simbólica, ela já aparecia antes também em outros escritos do mesmo gênero do livro de Apocalipse. Existem outros livros de Apocalipse, como, por exemplo, o Apocalipse de Enoque, ou o Apocalipse de Pedro, que também são textos que tratam sobre o fim do mundo, mas eles têm uma diferença muito grande desse livro de Apocalipse de João que nós temos aqui na nossa Bíblia. Esses outros livros de Apocalipse, eles são livros judaicos. Eles tendem muito ao judaísmo e não ao cristianismo, né? Esses livros, eles até a certo ponto, eles podem até mesmo ir contra próprias doutrinas que nós vemos dentro da nossa Bíblia. Mas o estilo dele, falando sobre números estranhos, sobre animais que nós não vemos na nossa criação, ou pelo menos que nós não conseguimos ver naturalmente na nossa criação, né? Dragões, animais com vários chifres, com várias asas. Então essa simbologia, ela faz parte desse tipo de linguagem. Só que essa simbologia, ela tem um caráter muito importante para a gente. Os símbolos, ele não tem a intenção de esconder a verdade de nós. Os símbolos, ele não tem a intenção de fazer com que nós perdemos o nosso foco, ou então nós não entendamos o texto. Muito pelo contrário. Os símbolos, eles querem revelar algo para a gente. De novo, voltando para Apocalipse 1:1, né? É a revelação de Jesus Cristo. E todos esses símbolos, números, e que a gente vai ver daqui a pouco, né? Eles querem mostrar algo para a gente. Eles querem revelar algo para a gente e não esconder. Eles escondem sim, mas eles escondem daquelas pessoas que não são cristãs. Daquelas pessoas que não têm o conhecimento do cristianismo, ou que não buscam viver e que não buscam nem sequer conhecer esses símbolos. Para essas pessoas, então, sim, a simbologia é feita de uma maneira como para esconder, né? Ele é revelado somente para os cristãos, somente para as pessoas que buscam entender, né? Para as pessoas que buscam, então, seguir Jesus, o cristianismo. Então, esses símbolos nos ajudam a revelar de maneira correta, né, o que o livro de Apocalipse ele quer falar para cada um de nós. E para a gente entender a simbologia, que é diversa, que é gigantesca do livro de Apocalipse, que a gente nem consegue ver tudo e falar sobre todos os símbolos e todas as coisas aqui no nosso culto, aqui no nosso estudo. Mas quando a gente vê os símbolos, um primeiro ponto importante é nós termos a mensagem da cruz na nossa cabeça. A mensagem da cruz. O evangelho do Cristo crucificado que pagou pelos nossos pecados. Isso ele tem que estar central no nosso pensamento. No começo do livro, a gente já vê como Cristo ele é saudado. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, Jesus Cristo ele já é saudado no começo do nosso livro, né? E mais para frente, então, lá no capítulo 5, que é um capítulo central, a gente de novo vê Cristo sendo mostrado como o Cordeiro de Deus. E Cristo sendo mostrado como o Cordeiro de Deus já nos aponta para a cruz. Porque é na cruz que o Cordeiro é, então, sacrificado. É na cruz que o sangue do Cordeiro cai. É lá que os nossos pecados eles são lavados e eles são, então, purificados. Os nossos pecados eles são perdoados. Então, entender a mensagem da salvação é a primeira chave para a gente, então, abrir o entendimento dos símbolos do livro de Apocalipse. A segunda chave é o Antigo Testamento. No livro de Apocalipse, agora a gente vai ver alguns símbolos, ele tem uma relação muito grande com o Antigo Testamento. Só para vocês terem ideia, dos 404 versículos que tem no livro de Apocalipse, 404 versículos dos 22 capítulos, 278, mais da metade, tem ligação com o Antigo Testamento. Então a gente tem mais de 50% do livro de Apocalipse com uma ligação muito grande com o Antigo Testamento. Por quê? Porque o povo para quem João também estava escrevendo, estava direcionando a sua carta, também tinha um entendimento do Antigo Testamento. João também tinha um entendimento do Antigo Testamento. Por isso, então, eles iriam conseguir também entender a mensagem simbólica por trás do livro. Quem não tem um entendimento do Antigo Testamento,
não consegue entender a simbologia. É muito difícil entender a simbologia. Como a gente tem, por exemplo, o arco-íris em volta do trono de Deus. Lá em Apocalipse 4, versículo 3. Abre aí, Apocalipse, capítulo 4, versículo 3. A gente vê ali um arco-íris em volta do trono de Deus e sobre também a cabeça de um anjo que tinha na mão um pequeno livro. E esse texto que fala sobre, então, esse arco-íris ao redor do trono de Deus, já tem ligação com o texto de Gênesis capítulo 9, que está falando sobre a nova aliança, que está falando sobre uma aliança que Deus fez, então, com a criação, né? De cuidar da criação, de manter a criação. Depois nós temos os juízos de Deus anunciados nas trombetas do Apocalipse. E é muito interessante, lá em Apocalipse 8, 7, começa, então, o tocar das trombetas. Apocalipse 8, versículo 7. A gente começa a ver, então, várias trombetas sendo tocadas, anunciando coisas muito ruins, coisas muito desagradáveis, coisas terríveis. E isso é muito semelhante com o que do Antigo Testamento? Com as pragas, por exemplo, lá do Egito. Né? A trombeta é sempre um sinal de anunciar alguma coisa. Anunciar alguma coisa. No Antigo Testamento, anunciava a guerra, anunciava a chegada de alguém, que é anunciar algo importante. O toque de trombeta anuncia algo muito importante, algo muito impactante. Então, a gente vê as trombetas anunciando juízos de Deus sobre a humanidade, assim como, por exemplo, lá no Antigo Testamento, a ligação com as pragas do Egito. A gente tem outra coisa também muito interessante, que é, por exemplo, o êxodo, né? O êxodo do povo de Deus. O êxodo dos servos de Deus que entoavam, então, um cântico de Moisés e do Cordeiro. Lá em Apocalipse, capítulo 15, a gente vai ver um cântico, capítulo 15, versículos 2 até o versículo 4. É um cântico de Moisés e um cântico do Cordeiro. E isso tem uma ligação muito grande com o cântico de Moisés da saída, depois que eles saíram do exílio do Egito, depois que eles saíram da prisão do Egito. A gente vê algo muito forte sobre a Babilônia, né? O Apocalipse fala até a prostituta Babilônia, né? Que oprime o povo de Deus. Lá em Apocalipse 17, a gente tem essa visão da Babilônia, da prostituta, e é algo que quer mostrar algo que oprime o povo de Deus. A Babilônia, lá no Antigo Testamento, ela sempre foi uma nação que foi tida como alguém que estava querendo oprimir o povo de Deus, que estava querendo desviar o povo de Deus, que estava querendo capturar, que estava querendo matar, que estava querendo aprisionar o povo de Deus. A Babilônia sempre é tido como algo ruim nesse sentido, né? Algo que está indo contra o povo de Deus, uma influência grande, uma influência forte. E por isso o livro de Apocalipse também fala da Babilônia. Esses são só alguns exemplos que nós encontramos, então, que estão relacionados com o Antigo Testamento. A terceira chave, é importante a gente saber o contexto em que João escreveu o livro. O contexto de perseguição que a igreja estava sofrendo lá no final do primeiro século. Um contexto de culto ao rei, né? Os cristãos deveriam cultuar o imperador, senão eles seriam mortos, né? Senão eles perderiam a sua vida, eles teriam que negar a sua fé. Então a gente tem esse contexto de culto ao rei. A gente também tem o contexto das outras literaturas apocalípticas, como eu disse antes, que já existiam. Então a gente não pode esquecer que o livro de Apocalipse ele foi escrito em primeiro lugar para quem? Para aquelas 7 igrejas que estão no começo do livro. Para os primeiros cristãos lá do final do primeiro século. Muito importante a gente ter isso também na cabeça. E a quarta chave e última chave para a gente entender a simbologia do livro de Apocalipse é que ele possivelmente foi o último livro escrito da Bíblia. Sendo assim, todo o contexto do Novo Testamento, ele é muito importante para o livro. A gente não pode tirar o livro de Apocalipse da Bíblia e tentar interpretar o livro de Apocalipse só lendo o livro de Apocalipse. A gente precisa ler os evangelhos, como por exemplo Mateus. Lá em Mateus, capítulo 24, a gente já vê Jesus falando sobre uma destruição final. A gente já vê Jesus falando sobre o fim do mundo. Então, tanto os evangelhos, como também as cartas do apóstolo Paulo, assim como cartas do apóstolo Pedro, todos os livros do Novo Testamento, praticamente, falam sobre
o fim do mundo, sobre o fim das coisas, sobre a segunda vinda de Jesus. Então, eles já nos ajudam muito a entendermos a simbologia do livro de Apocalipse. Essa, então, são 4 chaves muito importantes, né, para a gente entender a simbologia do livro de Apocalipse, saber a mensagem da cruz, a mensagem da salvação. Em segundo lugar, é entender bem e saber que o Antigo Testamento ele está presente no livro de Apocalipse. Em terceiro lugar, é saber o contexto que ele foi escrito para os primeiros cristãos, lá do primeiro século. E em quarto, é levar todo o Novo Testamento, toda a Bíblia, como base para ler o livro de Apocalipse. Alguém aqui ficou com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Apocalipse ele é um livro que tem bastante números, né? Muitos números. 7. Aqui tem no capítulo 7 que aparece, né? Os 144 mil selados de Israel, né? Isso. Eu não sei por que vários números, né? E o significado deles. Vamos lá, então, falar sobre esses números. E é muito importante a gente falar sobre a simbologia, ver como os números eles são muito importantes para o livro de Apocalipse, porque existem várias interpretações. Existem interpretações literais do livro. Né? A gente vê teologias que falam que quem vai ser salvo vão ser quantos? 144 mil. E daí depois aumentou o número de membros na igreja, pô, temos que mudar a Bíblia, né? Temos que colocar ali 144.001, 145 mil, porque, esgotou, né? Tá louco? Então é muito importante a gente entender a simbologia. E é muito interessante quando a gente olha para o número 144. Porque o número 144, ele é um múltiplo de 12. Né? Então, sempre quando a gente vê o número 12 no livro de Apocalipse, o número 12 ele quer mostrar o povo de Deus. O número 12, geralmente, ele às vezes aponta para o povo de Deus lá do Antigo Testamento, mostrando as 12 tribos. Ou então, para o Novo Testamento, apontando os 12 apóstolos, né? Os 12 discípulos. E quando a gente junta 12 com 12, dá 24. E a gente também tem o número 24 no livro de Apocalipse. Então, sempre quando a gente percebe alguns números múltiplos de 12, eles querem dizer a totalidade do povo de Deus. Não só o antigo Israel, porque ali está 144 mil do povo de Israel. Né? Muitos interpretaram que iam ser 144 mil pessoas israelitas, que nasceram lá em Israel, que vão ser salvos, fazeram parte da descendência. Já a gente tem uma interpretação diferente. Quer dizer, todo o povo de Deus, todo o novo Israel, todo aquele que é abraçado com a fé, abraçado com o batismo, que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, o número 144, ele nos aponta isso, ele nos aponta todo o povo de Deus, né? A totalidade do povo de Deus, né? Que hoje é impossível, nós não conseguimos contar, né? É incontável. Tem, por exemplo, também o número 7. O número 7 é um número que faz visão, então, à perfeição, mostra a perfeição, a totalidade da criação. A gente tem também o número 3. O número 3 é muito engraçado, que alguns filmes de terror, eles tentam mostrar o número 3 sempre como sendo algo ruim, né? Por exemplo, dá 3 horas da madrugada, começa a acontecer alguma coisa. Dá 3h33, então, o bagulho fica louco. Dá 3 batidas, então, só vê os caras já correndo, né? Do fantasma, da assombração. O número 3, ele é usado até nesses filmes de terror para mostrar que é uma caçoação da Trindade. Então, o número 3, ele já quer mostrar a Trindade, ele já quer mostrar Deus como um todo. Quer apontar o próprio Deus. Nos filmes de terror, isso é usado como um sinal de afronta, né, para a Trindade. No livro de Apocalipse, ele quer apontar Deus, ele quer mostrar a totalidade, né, do poder de Deus. Também tem o número 4. A gente vê, por exemplo, os 4 cavaleiros do Apocalipse, que depois a gente vai entender o que significa mais ou menos cada um deles. Mas, por exemplo, o número 4, ele às vezes aponta para a criação de Deus. Ele aponta, por exemplo, para toda a criação. Como sendo, por exemplo, norte, sul e leste, oeste, todos os cantos da Terra, né? Todos os cantos do nosso planeta. A gente também vê o número 4 também como sendo os elementos, né? A água, o fogo, a terra e o ar. Então, o número 4, ele quer apontar para a criação divina. O número 6, né? Que já é o número 666 que nós temos,
que nós vemos no livro de Apocalipse, e a gente relaciona ele como sendo o número do anticristo, o número da besta, né, um número maldito, né, quase que a gente olha assim, mas o número 6, ele é diferente do número 7. O número 6, ele já é imperfeito, ele não mostra a criação completa. E mais do que isso, o número 6, ali quando a gente lê a parte no livro de Apocalipse que fala sobre o número 666, que fala sobre ali como sendo ele número de homem. O número 666 como sendo um número de homem. Então ele quer apontar o quê? Ele quer apontar o pecado humano. No 6º dia que o homem foi criado. Também foi com o homem que o pecado veio ao mundo. Foi com o homem, então, que a criação ela foi corrompida. Né? Então, o número 666, ele nos mostra, então, esse sinal de pecado, sinal de corrupção. Né? A criação, ela começou a gemer, a criação, ela parou de ser perfeita, ela começou a ser imperfeita, ela começou a gemer por causa do pecado, por causa da dor, começar a sofrer por causa disso. Né? Então, a gente tem essa simbologia, que é muito vasta, e que são esses, então, os principais números que a gente vê no livro de Apocalipse. Alguém tem alguma dúvida sobre essa numerologia do livro de Apocalipse? Então, vamos lá. De novo, quando a gente está falando sobre essa interpretação, como eu falei antes, existem interpretações até literais do livro de Apocalipse. E existem 4 formas principais que nós podemos interpretar o livro de Apocalipse também. A primeira forma se chama forma preterista. O que é a forma preterista? Ela interpreta que o livro de Apocalipse aconteceu, tudo que está no livro de Apocalipse já aconteceu lá no 1º século, para a realidade dos cristãos, lá da época de João, para a realidade do povo das 7 igrejas, né, que está nos primeiros capítulos do livro de Apocalipse. A linguagem preterista, ela nos ensina isso, que tudo já aconteceu lá. Ela é positiva porque ela traz elementos que, sim, já aconteceram, como, por exemplo, a queda de Jerusalém, a queda do Império Romano, que são coisas, que são apontamentos que acontecem no livro de Apocalipse. Mas a maior fraqueza dessa interpretação é porque aquela glória final que a gente vê nos últimos capítulos do livro de Apocalipse, ela não aparece nessa interpretação. A vitória completa, né? A nova criação, a nova terra, isso não aparece. Então esse é o ponto fraco dessa teoria. Tem a teoria também historicista, que quer interpretar os acontecimentos históricos do nosso mundo. Como, por exemplo, a gente vê ali uma guerra no livro de Apocalipse. Pá, foi a Primeira Guerra Mundial. Não, foi a Segunda Guerra Mundial. Não, foi a Guerra dos 100 Anos. Ah, não, isso aqui está falando do Covid, cara. Claramente o livro de Apocalipse está falando sobre a pandemia do Covid. Não, esse livro agora está falando sobre a peste negra. Então a gente tem essas interpretações. Uma terceira seria a futurista. Tudo que isso vai acontecer. A gente vai ver tudo isso. Tudo isso vai acontecer, né, ainda. O aspecto negativo dessa teoria futurista é que muitas coisas já aconteceram e acontecem. Né? E essas coisas elas são retiradas, então, dessa teoria. Essa teoria mostra, então, que algumas coisas que já aconteceram na nossa humanidade não tem nada a ver com o livro de Apocalipse e com o que o livro de Apocalipse está querendo falar para a gente. O ponto positivo é que, de fato, muitas coisas ainda vão acontecer. Né? Jesus ainda há de voltar. Então, a gente tem esse aspecto também que é positivo. E também tem a teoria idealista. E essa teoria idealista, que é uma das mais difíceis, vou deixar primeiro ali o nosso querido amigo falar. Querido amigo Luiz, que levantou a mão. O que eu ia falar, eu ouvi num vídeo, o cara falou que faltavam 3 profecias para acontecer para a volta de Cristo. É possível isso ser? Cara, o que a gente mais vê é isso, cara. Muitas pessoas, elas pegam essas interpretações do livro de Apocalipse, como eu falei, eles tentam encaixar num desses moldes, entendeu? Essa interpretação é mais ou menos a interpretação historicista. Ela está pegando coisas da história que está acontecendo no mundo, né? Então, tá faltando 3 eventos ainda para acontecer. Mas a gente vê cada absurdo, por exemplo, teve uma propaganda que estava falando sobre a Copa do Mundo do Catar em 2022. E nessa propaganda aparecia um menino correndo, aparecia um bode, o bode ele é um símbolo muito grande lá no Catar, né? O bode, as cabras, eles, na cultura do povo árabe lá,
é algo muito forte, né? Representa também o alimento, o sustento que eles têm, né? Prosperidade. Então o cara pegou a propaganda da Copa do Mundo de FIFA 2022 e mostrava o anticristo. A FIFA era o anticristo. O futebol agora, né, a Copa do Mundo de 2022 ia mostrar o anticristo para o mundo. Então a gente começa a ver coisas assim porque o pessoal ele pega uma linha de interpretação e tenta seguir por ela, entendeu? Então a gente é perigoso isso, porque o livro de Apocalipse, de novo, o propósito dele não é apontar o fim do mundo. Não é apontar profecias e agora a gente vai riscando cada uma que vai acontecendo, né? E agora a gente sabe quando o mundo vai acabar, é só acontecer isso que o mundo vai acabar, que Jesus vai voltar. Não é assim. O objetivo é a salvação. O objetivo é mostrar a vitória de Cristo Jesus. E, voltando agora para a quarta interpretação, que era a interpretação idealista, ela fala que o livro é simplesmente um conjunto de ideias teológicas, que também está certo. Ele traz teologia para a gente, mas que são válidas para qualquer época. E a sua fraqueza é, então, que nega que o livro de Apocalipse, ele teve cumprimentos que já aconteceram no passado, que vão acontecer, que estão acontecendo hoje em dia. Essas, então, são 4 teorias. Como nós interpretamos, como nós luteranos interpretamos o livro de Apocalipse, a gente interpreta ele de forma teológica. A gente usa um pouquinho da maneira idealista. A gente interpreta algumas coisas da maneira futurista. A gente também usa a maneira historicista. E a gente também usa a maneira preterista, que fala que já aconteceu isso lá na época de João. Né? Então, nós não nos adequamos, nós não pegamos só uma interpretação, ficamos nela, né? Mas nós pegamos todas e lemos o Apocalipse com toda a Bíblia, e assim a gente, então, interpreta o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, meus irmãos, ele é um livro que quer mostrar uma esperança para nós. Esse é o principal objetivo, né? Que quer mostrar a vitória de Cristo para nós. Mas não tem graça só ficar falando disso, a gente tem que falar também daquelas coisas assombrosas que a gente vê no livro, né? Os símbolos grandes que a gente vê no livro. E o Maguinho não levantou a mão, mas já ligou o microfone. Manda a letra aí, pastor. Oxi, liguei sem querer, mas vou falar então. Fala. Oi, Matheus, muito bom o estudo, pastor, muito bom mesmo. Aí, Deixa eu te falar, falaste isso aqui no final sobre que a gente lê com a Bíblia e tudo mais. Eu tenho uma questão para fazer, na verdade é uma reflexão, né? Um dos motivos, né, que me fez, né, inclusive participar dessa live, né, além de ter um pastor como palestrante, é a questão mesmo do livro de Apocalipse, e como a gente tem muita dificuldade no meio luterano de ter contato com esse livro em si, né? Um dos membros aqui do Pará, ele me questionou isso, né? Ele falou, pastor, por que o senhor nunca prega sobre o Apocalipse? E realmente, a gente praticamente não prega sobre o Apocalipse. Eu não sei se o pessoal que estava aqui na live lembra de muita mensagem durante o culto sobre Apocalipse. Provavelmente não, né? E se a gente for ver, na nossa trienal, eu acho que a gente tem somente 6 oportunidades de leituras do Apocalipse. E daí fica essa questão, por que essa resistência? Será que o livro de Apocalipse não é um livro com propósito de ser pregado? Ele teria um outro propósito? Por que então a gente tem tanta dificuldade? Eu não sei se você chegou a pesquisar sobre isso. Se não, é isso aí. Um abraço, Matheus. Obrigado pela questão, pastor Maguinho. Com certeza, essa é uma dúvida que realmente na verdade é um ponto, né, que a gente estuda pouquíssimo, a gente lê pouquíssimo o livro de Apocalipse, até nos próprios cultos. Então como que a gente vai ler em casa se nem nos próprios cultos a gente está lendo o livro de Apocalipse, né? E é muito interessante que eu acho que com as aulas do professor Linden, não sei se ele passou para vocês lá, que um lia e toda a turma, então, escutava o livro. Não sei se ele chegou a fazer essa atividade com você. Com a gente, o professor Linden, ele fez isso. E ele mostrou por quê. Porque o livro de Apocalipse, ali no comecinho, né, ele fala assim que é bem-aventurado aquele que lê e aqueles que escutam, aqueles que ouvem. Então, a gente tem uma pessoa que lê e várias pessoas que escutam. E aqui entra um caráter bem importante do livro de Apocalipse, principalmente quando a gente está falando de leitura. A gente pode sim ler o livro de Apocalipse, né? Ele foi feito para ser lido, né? Ele foi feito para a gente ter essa esperança, ter esse gostinho,
né, de saber que o céu, a gente sabe através do livro de Apocalipse que o céu é verdadeiro, cara, que Jesus Cristo ele já venceu por nós, né? A gente pode ler isso sim, né? Mas como ele é um livro que tem uma simbologia muito grande, que ele pode ser confundido muito grande, e a gente vê várias interpretações erradas e coisas erradas, né? Ele tem esse certo cuidado, como sendo geralmente uma pessoa que lê e outras pessoas que escutam o livro, que estão escutando, então, essa leitura, né? E é justamente para ter esse cuidado, eu acho. Eu acho que não justifica isso porque, por exemplo, para pastores, né? Pastores, eles têm essa autoridade, então, para ler e ensinar o livro de Apocalipse. Eles estudam sobre isso, eles sabem sobre isso, né? Eu acho que é mais talvez até uma falta de planejamento, né? Talvez às vezes, o livro de Apocalipse, né? Não é tão importante assim pra gente. Já que toda a teologia que tem no livro de Apocalipse já tem no livro do Novo Testamento, por que a gente vai ler então o livro de Apocalipse? Né? Talvez seja esse pensamento, então que cerque um pouco a igreja sobre isso. Mas, por exemplo, agora, na época de Advento, só vou fazer esse comentário, daí eu já te passo a palavra. A época de Advento, ela tem algo muito, muito relacionado com o livro de Apocalipse. Assim como o livro de Apocalipse mostra que Jesus já veio, nasceu, morreu, ressuscitou, nos salvou, perdoou nossos pecados. Assim como o livro de Apocalipse mostra que Jesus ele vai vir, né? Assim como o livro de Apocalipse também mostra que Jesus está vindo através da sua palavra hoje, através do nosso batismo, através da Santa Ceia. Né? O Advento também nos mostra isso. Nos mostra o menino Jesus, que nasceu, a espera pelo aquele primeiro nascimento do Messias. A espera pela segunda vinda do Messias, né? Que o Advento é da sua segunda vinda. E o Advento que acontece toda vez quando nós lemos a palavra e escutamos ela. O Advento que acontece toda vez quando nós vamos na Santa Ceia e recebemos o corpo, o sangue de Jesus para a nossa salvação, né? No dia do nosso batismo. Então, realmente, a gente pode, com certeza, a igreja tem muita ferramenta e pode, com certeza, encaixar o livro de Apocalipse muito melhor na trienal e colocar mais leituras e mais estudos, etc. Pode falar. Não, eu ia comentar que tu falou que até o pastor Maguinho, que na igreja não é muito comentado sobre, né, o livro de Apocalipse, enfim, estudos. Aqui, o pastor da minha congregação, a gente tinha, na juventude, a gente tinha bastante dúvidas, né? Até porque é um livro, que nem tu disse no início, que a gente não tem tanto interesse em ler, porque tem muitos símbolos, né, e tal. E daí acabou que o pastor se interessou e fez uma série de estudos na juventude. Isso já faz o que? Uns 5 meses, talvez, e aí acho que era cada juventude a gente fazia uns 2 capítulos, ele ia explicando os símbolos e tudo. E foi bem interessante, assim, porque tirou muita dúvida. E foi uns 2 meses estudando o livro inteiro, né? E depois, no final, ele fez uma prova. Foi bem divertido, assim, em grupo, assim, entre a juventude. E bem interessante, vários símbolos que a gente nunca imaginava, né? Em relação ao Antigo Testamento e tudo. E que muita coisa é óbvio que a gente não vai saber, né? Quais são a explicação da simbologia, né? Mas foi muito legal, assim, até de sugestão para, né, futuramente para ti, quando se formar, o pastor Marguinho, foi bem legal, assim. Isso é muito bacana, isso é muito bacana, é muito importante a gente ensinar isso, porque, de novo, a gente vai tirando tabus, preconceitos e medo até que as pessoas têm no livro de Apocalipse, né? Muito legal. Mas vamos lá, o livro de Apocalipse, ele, de novo, voltando para alguns símbolos do livro de Apocalipse, que a gente vê bastante. Lá no capítulo 4 e no capítulo 5, a gente tem se a gente pegar o cerne do livro de Apocalipse, se vocês querem começar lendo o livro de Apocalipse, comece pelo capítulo 4 e pelo capítulo 5. Eles são os capítulos centrais do livro de Apocalipse. Eles falam do quê? Eles falam da visão do trono de Deus, o trono que mostra autoridade, o poder, toda a glória de Deus, todo o seu poder, né? E depois o Cordeiro de Deus, o livro e o Cordeiro, lá no capítulo 5. Isso é central, porque a gente lê assim, lá no capítulo 5, capítulo 5, versículo 1 em diante.
Eu vi na tua mão direita, daquele que estava sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Ó, de novo, o 7 mostrando perfeição, mostrando poder. Somente Deus tem acesso a esse livro. Somente Deus pode ter acesso a esse livro. Só Deus pode abrir esse livro. Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Somente Deus. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, isso João falando, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, ó, apontando para Cristo, a raiz de Davi, apontando para Cristo, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Ou seja, quem que é o único ser humano verdadeiro que consegue abrir o livro? Consegue ler o livro? É Cristo Jesus, que é verdadeiro ser humano e também é verdadeiro Deus. Então, ele com todo o seu poder, ele salva toda a humanidade. Né? Ele é o centro do texto de Apocalipse. E é muito interessante como Cristo, ele é descrito no livro de Apocalipse. Ele é descrito de uma maneira que a gente pode ficar bem assustado. Lá em Apocalipse, capítulo 5, do versículo 6, a gente lê que é um cordeiro com 7 chifres, bem também como 7 olhos. E essa é a descrição de Jesus no livro de Apocalipse. E aí a gente pode pensar, caraca, um cordeiro, né, com 7 chifres e com 7 olhos. Né? Lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Mas, na verdade, o que quer dizer esses 7 chifres? Chifres significa poder. O chifre sempre é relacionado com o poder. Lá no Antigo Testamento a gente vê isso. O 7, que é o símbolo da perfeição. Né? 7 olhos. Os olhos, eles têm um significado de conhecimento, de ver as coisas, de saber as coisas. Né? Então, é aquele que é todo poderoso. Aquele que tem todo conhecimento. E o cordeiro, que é o símbolo mais usado para se referir a Jesus no livro de Apocalipse. Jesus, na maioria das vezes, é tido como o cordeiro de Deus. De novo, apontando para quê? Para a mensagem da cruz, para a mensagem da salvação. Nós vemos também no livro de Apocalipse algo sobre as bestas. Né? Geralmente, essa é a parte que mais assusta a gente e que muitas vezes gera mais curiosidade na gente quando a gente começa a falar sobre as bestas. Só vou tomar uma coquinha aqui. Quando a gente vê as bestas, cara, a gente vê algo terrível, né? A gente vê descrições horrendas. Falam que eram bestas terríveis, uma saía do mar, a outra saía da terra. E a primeira besta, quando a gente observa a primeira besta, a gente vê a primeira besta sendo algo horrível, né? O Apocalipse fala que é, então, uma besta horrenda, né, que está saindo da terra. É uma besta que ela é horrível e que a sua voz é horrível. E o que essa besta ela representa? A primeira besta, ela representa toda a perseguição que a igreja sofre. Toda a perseguição que a igreja já sofreu. Toda a perseguição que a igreja sofre hoje. E toda a perseguição que a igreja ainda vai sofrer. A primeira besta, ela mostra esse sentido de... É algo horrível porque a gente vê cristãos morrendo por causa da sua fé. A gente vê cristãos perdendo a vida por defenderem Jesus Cristo, por anunciarem Jesus Cristo. A gente vê famílias cristãs morrendo. Então, o livro de Apocalipse, ele quer mostrar toda essa... como é horrível essa besta. Que é a perseguição da espada, a perseguição política. A gente vê lá na África, a gente tem muitos irmãos nossos que estão sofrendo perseguição na África, na Ásia. A gente tem essa perseguição pesada. Também tem aquela perseguição moral, né? Aquela perseguição... o cara é cristão, né, velho? Nossa, olha, que ideia errada, né? O cara é preconceituoso, o cara é cristão, o cara é racista, o cara é cristão, o cara é homofóbico. Os caras já começam a associar com isso. A gente tem essa perseguição moral. Essa é a primeira besta. Por isso que tanto a sua aparência como a sua voz são horrendas. Já a segunda besta, a besta que emerge do mar, ela já é linda. Ela já é muito bonita. Ela já... ela, assim, é muito bonita de se ver. Mas quando ela abre a boca,
é igual à primeira besta. A voz é igual à voz da primeira besta. Uma voz horrível, uma voz horrenda. E isso denota uma perseguição não de fora da igreja, mas uma perseguição de dentro da própria igreja. Martinho Lutero apontou que essa segunda besta já apontava para o Papa, para a Igreja Católica naquele tempo, que estava abusando dos cristãos, que estava pervertendo a fé, que estava pervertendo o evangelho. Então, Martinho Lutero falou que é o Papa, claramente é o Papa aqui, né? Isso foi o pensamento de Martinho Lutero. A gente pode falar que foi o Papa e foi a Igreja Católica? Talvez foram representantes, sim, né? Com todos os seus ensinamentos falsos, né? Com todas as suas ideias erradas, sendo também apontando para essa segunda besta. Mas toda perseguição que vem de dentro da igreja, né? Toda perseguição, assim, que outras doutrinas, né? Outros cristos, outras ideias de salvação, todas essas são, então, essa segunda besta aponta para todas essas coisas, né? Essa perseguição que vem de dentro da própria igreja, dentro da própria fé. Depois a gente tem vários outros símbolos, a gente tem também símbolos como candelabros, né? Que querem transmitir luz. Então, o candelabro, a própria ideia já transmite, né? Uma ideia de luz. Lá no Antigo Testamento, eles iluminavam o templo, né? Eles iluminavam os antigos templos. Então, eles passam a simbolizar a obra do Espírito Santo entre o povo de Deus. Sempre quando a gente vê sobre candeeiros no livro de Apocalipse, já relaciona, então, com o Espírito Santo agindo no povo de Deus, né? Então, os candeeiros simbolizam as congregações cristãs. As congregações cristãs onde o Espírito Santo está agindo, o Espírito Santo está ativo, onde as nossas comunidades, né, a nossa vida cristã. As trombetas, elas são usadas para sempre sinal de alerta, sinal de guerra, como a gente apontou antes. A gente tem taças de ouro. Taças de ouro lá no Antigo Testamento, elas continham incenso ou continham vinho para então serem ofertadas a Deus no templo, né? Essas taças, então, elas eram esvaziadas sobre um altar e era oferecida oferta, então, ao Senhor. Então, quando nós temos as taças aqui no livro de Apocalipse, as taças de ouro, elas contêm as orações dos santos. Lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, né? E lá no Apocalipse, capítulo 15 e capítulo 16, além de conter as orações dos santos, então a gente tem uma taça de ouro com sentido bom, contendo as orações do povo de Deus. A gente tem, lá no capítulo 15 e 16, algo ruim. As taças carregando a cólera de Deus, os castigos contra a humanidade, né? Contra a maldade humana, né? Que são todas as coisas ruins que a gente vê hoje que vieram do próprio pecado, né? Que manchou a criação de Deus. Sempre quando a gente vê vestes brancas no livro de Apocalipse, é algo muito bom, né? Nós cristãos recebemos a veste branca. Uma veste branca que foi limpa com sangue do Cordeiro, sangue de Jesus. Representa a vitória, representa a salvação que está garantida para a gente, né? As vestes brancas. A gente viu já o número 7, o número 12, já vimos sobre o número 666. E quando a gente fala sobre animais agora, plantas, a gente tem, por exemplo, o dragão e a serpente. Querem apontar para o diabo. Querem apontar Satanás, o diabo e seus anjos, né? Que estão aí para tentar desviar a gente do caminho correto. A gente tem também, por exemplo, gafanhotos como símbolos. E os gafanhotos, eles, lá no Antigo Testamento, tem um símbolo bem ruim, né? Gafanhoto, eles devastavam as plantações. Teve uma praga no Egito que foi a praga dos gafanhotos, que comeram todas as plantações. Né? Então, os gafanhotos, eles representam também algo ruim. Os gafanhotos, eles representam uma multidão de falsos profetas que vêm para destruir o povo de Deus, com doutrinas erradas, que comem a doutrina verdadeira e jogam fora. E agora eles pregam, então, doutrinas falsas. Então, quando a gente vê gafanhotos, né, quer sempre simbolizar falsos profetas, quer simbolizar algo sempre com uma conotação negativa. E um outro símbolo da natureza seria a árvore da vida. E com ela também a gente encerra aqui o nosso estudo, mas também
abre a questão para perguntas, né? A árvore da vida, ela era localizada onde lá no Antigo Testamento? Lá no livro de Gênesis, lá no centro do jardim, né? Era algo muito perfeito, que mostrava a eternidade da vida humana, né? O ser humano poderia para sempre desfrutar do jardim do Éden, né? Comendo dessa árvore da vida. E então, a árvore da vida, ela de novo está localizada lá no céu. Em Apocalipse, a árvore simboliza o que o homem perdeu lá no Éden, né? Os benefícios da vida eterna com Deus. Isso então que a árvore da vida simboliza, e isso que o livro de Apocalipse quer trazer para nós, né? Quer mostrar que Jesus Cristo, ele venceu. Jesus Cristo, ele já venceu a batalha contra o diabo, né? Agora nós estamos aqui nesse mundo, enfrentando as provações, dificuldades, tentações, mas Cristo Jesus, ele já venceu, e a gente um dia vai desfrutar então da árvore da vida, junto com o nosso Senhor, junto com os nossos irmãos lá no céu. Isso aí, meu querido colega Leonardo. E aí, Zilk? Muito bom o estudo. Você poderia falar um pouquinho mais sobre o anticristo e o perigo de centrá-lo, né, ou centralizar o anticristo em uma pessoa só, por exemplo, no Papa, ou no Hitler, ou em alguma pessoa, Stalin? Claro, com certeza. O anticristo também ele é um tema que a gente vê no livro de Apocalipse diversas vezes, não só no livro de Apocalipse, né? O próprio Jesus fala do anticristo, né? O próprio apóstolo Paulo fala do anticristo, né? O Novo Testamento fala do anticristo bastante. E existe um problema muito grande a gente querer achar o anticristo em uma pessoa só. Muitos falavam que foi o Hitler, o anticristo. Outros falaram que foi Stalin, né? Outros falam que foi o Wagner Mancini que rebaixou o Grêmio. Né? Então, o anticristo, assim, o pessoal, o Lutero no começo, né? Lutero, assim, a gente sabe que Lutero era meio revoltadinho, né? Ele não media muito suas palavras, né? Ele já foi o anticristo ao Papa, tal, né? Já lançou essa, né? Só que, claro, depois ele reestrutura o seu pensamento, né? A gente não pode só pegar os textos do Lutero jovem, a gente tem que também ler os textos do Lutero adulto, que ele corrige muita coisa, muita besteira que ele falou quando ele era jovem. E o perigo de a gente colocar o anticristo em uma pessoa só, né? Em um objeto só. Por exemplo, se a gente coloca no Hitler, pá, não precisamos mais se preocupar com o anticristo. Já morreu. Né? Já tentou e não conseguiu. Né? Mas o anticristo, ele é algo muito profundo. Às vezes nós somos anticristo. Às vezes a gente, quando a gente deixa de falar de Jesus, quando a gente deixa de viver o evangelho, quando a gente deixa de testemunhar o amor de Deus para as outras pessoas e dissemina o ódio, dissemina fake news, fofoca, outras coisas, né, que querem trazer o mal. A gente também é anticristo com isso. A gente também não está levando a palavra de Deus para o mundo, né, a palavra de Jesus, testemunhando Jesus. Então, quando a gente vê anticristo, a gente vê toda instituição, toda pessoa, todo governo, qualquer coisa que quer ir contra o trabalho de Deus, contra o trabalho de Jesus, que traz ideias, filosofias, doutrinas erradas, né, sobre a verdade do Evangelho. Isso é o que a gente tem como anticristo aqui, né? Deixa eu ver, eu só ler aqui. Isso, é bem isso mesmo, é bem isso. Ao invés de a gente levar, a gente, então, atrapalha, né, o anúncio do Evangelho. Assim a gente também trabalha como anticristo, né? A gente tem que pedir perdão, a gente pede perdão para isso, né? E a gente quer trabalhar como Cristos, né? Sendo imitadores de Jesus, né? Levando o amor para as outras pessoas, né? Assim a gente vive, então, o Evangelho. Seria isso aí. Mais alguma dúvida, alguma questão sobre o livro? Alguém tem alguma dúvida, alguma observação queira falar? Então, agradecer novamente ao teologando Mateus, que disponibilizou a trazer esse estudo, que nos mostra, né, que Apocalipse, a gente não precisa ter medo do livro, né, que é um livro que traz muito consolo para nós, né? Até como tu mesmo falou, comentou, ali no capítulo 5, ali, é uma coisa que sempre me chamou a atenção, né? Que João
ele disse que ele estava chorando muito, né, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele, né. E aí depois fala do cordeiro, né, que o cordeiro, o leão da tribo de Judá e da raiz de Davi venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Como isso é consolador para nós, né, que, a obra redentora de Cristo na cruz, né. Então a gente consegue, né, ele conseguiu abrir esse selo, né, esse livro, na verdade, que é o livro da vida, se eu não me engano, não posso estar falando. E o sentido disso é que quer mostrar que através da obra de Jesus ele garantiu a salvação. Esse livro quem está escrito nesse livro? Quem está salvo. E quem está salvo? Quem crê em Jesus. Que Jesus ele deu essa oportunidade para a gente. Né? Através da morte de Jesus que ele nos oferece essa salvação. Né? Que ele nos dá essa fé. Então, valeu, Mateus, muito obrigado mesmo. Eu peço só 2 coisas para o pessoal, botar a autorização ali no chat, porque a gente vai também pedir para o pastor se ele autoriza também para a gente postar, né, lançar no YouTube depois. Se der certo, porque eu não sei se eu gravei aqui direito, tá, gente? Então pode ter dado ruim, é brabo. Mas fica aí também esse baita estudo que todos nós escutamos. Outra coisa, eu não sei se a Luísa pode tirar um print, quem puder abrir a câmera. Posso sim, consigo sim. Beleza, então quem puder abrir a câmera aí pra gente tirar um print, mostrar lá depois no Insta. E aí depois eu tenho um recado, tá? Depois disso. Mais alguém vai abrir a câmera? Vou dar 3 segundos. Acho que foi. Deixa eu salvar aqui. Aí. Foi. Valeu, Luísa. Capaz? Eu até me esqueço que eu tenho que botar o microfone aqui perto, senão ninguém escuta. Bom, agradecer a todos que estiveram com a gente. Ao pessoal que veio pela primeira vez, aí a gente agradece pela participação e que voltem sempre, porque o Mais Sumário está sempre de portas abertas para todos. E eu tenho um recado, a Luísa pode me corrigir se eu estiver errado, mas a gente vai dar vamos dizer, umas férias do Mais Sumário, tá? Porque agora a gente sabe como é a época, né? O pessoal tá viajando, ou agora também a gente está na época do Natal, então muita gente tem programação de Natal e também depois no Ano Novo. Então a gente vai dar vamos dizer, meio que umas férias do Mais Sumário para voltar agora. Não sei se em janeiro ou fevereiro, tá? A gente vai informando melhor no grupo e também no Insta lá do projeto. Gente, seria isso. Valeu. Muito obrigado, Matheus, e a sala fica aberta para todos aí. Valeu, pessoal. Valeu pelo convite. Abençoada semana. Abençoada semana, pessoal. Boa noite.